O tema aqui, obviamente, ele é sensível e o debate deve ser levado a sério. E quando aqui parlamentares, por exemplo, né, citam a Bíblia, a vaias e pedem a Constituição. Só que eles utilizam o argumento bíblico para nos rebater. Ou seja, a Bíblia só serve quando os convém. E quando a gente utiliza a Bíblia, eles dizem para poder utilizar a Constituição. Quando nós lemos a Constituição, que está aqui no parágrafo 3º, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher. Eles dizem que não é para recorrer à Constituição, mas recorrer ao STF. Só que utilizar o STF como balizador de justiça, de fato, é ser muito inocente. Até mesmo porque nós estamos vendo o STF usurpar suas competências, inclusive com esses temas. Nós temos agora a equiparação da homofobia como racismo pelo STF, sem passar a tipificação, sem passar aqui pelo Congresso Nacional. Nós temos a própria legalização aí das drogas, até 60 gramas de maconha do porte, sendo considerado não crime, também sem discussão aqui do Congresso Nacional. Ou seja, utilizar desses argumentos como todos são iguais perante a lei, como um argumento balizador, sem utilizar os contextos, como, por exemplo, a isonomia no direito. Você tem ali igualdade para os iguais e desigualdade para os desiguais. O que eu estou querendo dizer? De que você não pode dizer que uma criança é igual a um adulto, até mesmo porque há penas diferentes, por exemplo, para crimes. Então, esse argumento cai-se por terra. Agora, o debate com relação ao casamento, eu falo aqui porque eu concordo em discordar. Eu não acredito que uma sociedade saudável seja aquela que todos concordem com a mesma coisa. Eu acredito que nós temos que debater. Então eu vou falar, e talvez para algumas pessoas que têm um entendimento diferente, possam se convencer talvez do contrário. Quando nós olhamos, por exemplo, hoje os direitos civis, já tem vários benefícios de nível de herança, transmissão de bens, propriedades compartilhadas, que já são asseguradas a essa pessoa, independentemente se ela tem relação sexual com uma ou com outro. Utilizar-se do argumento de que ser contrário ao casamento homoafetivo seria ser uma discriminação, é o mesmo que uma pessoa que defende a poligamia dizer que está sendo discriminado porque não dou o direito para ela a tal. E ainda assim a poligamia não é simplesmente juntar ali várias mulheres e fazer o que quiser, são casamentos separados. O que eu estou querendo dizer? De que o casamento, até mesmo pelo direito civil, é uma união entre constituir uma família, um desejo de construir uma família. E qual o sentido do casamento? Espécie, gênero e número, ou seja, somos seres humanos, o gênero masculino e feminino, e o número 2, o número só se sustenta pelo gênero também, que são 2. Esse discurso aqui, esse debate, ele não diz respeito a simplesmente uma vontade de algo. Diz respeito à estrutura. Diz a respeito. Mais tempo, eu estou falando pela liderança, senhor presidente, por gentileza. É só contar ali, vai passar. Tem representação? O que eu estou. Tem delegação da liderança? Tem delegação da liderança? Vossa Excelência disse que estava usando eu vou concluir. a lista... Eu concluo, deputada. Não preocupa não, depois eu falo. Deputado, para concluir. Tem delegação da liderança? Para concluir, isso. Para concluir, senhor presidente, é uma discussão aqui com relação à estrutura da realidade. Independentemente do que vocês possam dizer, a realidade ela é uma só, e a realidade não muda porque o interlocutor quer algo que você impõe. Isso daqui gera consequências na nossa sociedade. A Grécia Antiga, como o pastor disse, também existia tudo isso. Mas ainda assim o casamento é um só. Quando você pede para o quadrado, para ele ter somente 3 lados, ele deixa de ser um quadrado. Então tomem cuidado para que vocês não tentem tornar e mudar a realidade. É isso que eu tenho para dizer, senhor presidente.